Aí. Então, grupo 1, né? Então, ele, Maria, 54 anos, procura seu médico de família por estar sofrendo dores no joelho, as quais são mais frequentes quando ela acorda ou fica algum tempo sentada, e que geralmente dura entre 20 e 25 minutos. Ao exame físico, mede 1,62 m e pesa 80 quilogramas. O joelho tem diminuição da motilidade articular e sem sinais de flogose, mas você observa a atrofia dos quadríceps femoral. Ela traz um raio-x que o médico da unidade de pronto-socorro solicitou. Qual o diagnóstico é a melhor opção para o tratamento farmacológico inicial dessa paciente e possível tratamento por plantas medicinais para a patologia da paciente? Certo. Então, o que a gente pega agora neste caso? Né? É um caso que a gente avalia, aí eu pedi o quê? Diagnóstico, patologia, a fisiopatologia e a conduta. Né? Então, para você chegar a um diagnóstico clínico, você tem sinais. Sinais e sintomas que me diz muito. Um sinal que ela me fala muito, dor, o quê? No joelho. Então, é dor articular. Dor articular. Como eu sei se eu vou ter dor articular? É na articulação ou ela é muscular? Eu peço para ter, fazer o quê? Movimento. Então, eu tenho movimento de flexão, né, extensão. Então, ó, eu pego, então, minha perna, eu tô ela estendida, eu tô com extensão. Quando eu peço ela para sentar, eu vou fazer uma flexão fletida, ó. Então, ó, minha perna, coxa. Lembra que coxa não é a mesma coisa de perna, né? Eu tenho um membro inferior que é diferente, então eu tenho uma coxa e uma perna. Quando eu peço ela para chutar, né, movimentar, essa articulação do joelho, ela me reflete dor. Quando você tem dor, o que você faz? Você diminui a motilidade. Então, essa motilidade, flexão, eu diminuo. Então, eu tenho uma redução. Devido a eu ter uma redução porque eu tenho dor, então, quais são os músculos que são responsáveis por eu fazer essa extensão e flexão? São os quadríceps, né, que pega, então, o ligamento patelar, a patela ajuda para fazer esse chute, então, forçar, né, então, ligamento patelar, e aí eu tenho dor. Se eu tenho dor, eu diminuo a minha flexibilidade. Se eu diminuo a minha flexibilidade, eu tenho um atrofiamento muscular, eu tenho perca de musculatura. É igual aquele paciente que fica lá acamado na cama por muito tempo, ele vai começar a diminuir a musculatura, ele tem perca, né? Então ele tem uma atrofia, uma redução, certo? Então eu percebi que ele tem dor, mas dores eu posso articular, eu posso enquadrar com qualquer questão, posso com uma artrite qualquer, ou uma artrite reumatoide, certo? Mas eu tenho uma característica importante, ela fala que dói durante quanto? 20 a 25 minutos. A doença osteoartrite ou osteoartrose, são os dois termos são corretos. Nos Estados Unidos se utiliza muito o termo osteoartrose. Por quê? Inicialmente, a osteoartrite, ela não é inflamatória, né? Ué, então, mas it não é inflamação? É. Por isso o termo que se acaba utilizando muito a osteoartrose. Porque, inicialmente, ela tem uma perda, uma degeneração articular. Então, é uma das condições primárias que pode ter, a fisiopatologia primária. Não se sabe o porquê que ela tem essa perda de cartilagem, né? Então, na fisiopatologia, a gente tem, então, dois principais componentes que vai diminuir, né, nessa cartilagem. Né? Deixa eu colocar, então, na internet aqui, ver se vai, né, aqui articulação, ver se vai apresentar para vocês. Não apresentou para vocês, né? Não. Então, a articulação, se você, hora que deixa eu tentar fazer colocar para vocês, apresentar, vou parar e vou colocar do meu computador para apresentar a tela, certo? Então, vai ser mais fácil, às vezes, eu... apresentando, certo? Aqui. Então, quando eu faço, observa bem, quando eu pego uma cartilagem,
né? Eu vou ter que saber um pouco da anatomia dessa cartilagem. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um ligamento externo, eu estou passando a setinha aqui, ó. Aí eu tenho o quê? Uma cápsula articular. Então, você está vendo que o ligamento, ele faz o quê? Ele ajuda a ter força, a comprimir essa cápsula articular e a comprimir todo o conteúdo articular. Então, o frouxamento dos tendões é ruim para mim. Então, os ligamentos, quando eu tenho do joelho, ligamento cruzado, ligamento anterior, ligamento colateral, medial e lateral, todos eles ajudam ao quê? A como revestir uma carapaça para poder o quê? Dar sustentabilidade a essa articulação minha. Então, aí eu tenho, então, uma cápsula articular, depois eu tenho uma membrana aqui sinovial, e depois eu tenho uma cavidade articular onde tem um líquido sinovial. E aí eu tenho uma cápsula articular entre os ossos, né? Então, eu tenho a linha epifisária aqui, então, o osso esponjoso, um osso compacto, que está aqui presente, que me ajuda, então, a entender como é uma articulação. Quando eu começo, deixa eu voltar aqui. Então, quando eu começo a ter, né, problemas nessa articulação, não se sabe o porquê, acredita-se que pontos em locais diferentes começam a ter diminuição do condrócito, e o condrócito é responsável na produção, então, dessa cartilagem, na produção de colágenos, né, para ajudar, então, o colágeno pré-tioglicanos, para ajudar na matriz de sustentabilidade da cartilagem. Então, como eu vou perdendo, vou tendo pontos diferentes, né, eu vou apresentar uma compressão e vou apresentar rachaduras. Quando eu apresento uma rachadura nessa articulação, o que o meu organismo faz? Cria um processo inflamatório. Então, a gente percebe, começa a ter um processo inflamatório na articulação. Por quê? Estou aceitando. Por quê? Porque tem uma rachadura, o organismo vai começar a combater. E nesse processo inflamatório, eu tenho os mediadores inflamatórios, é onde gira dor. E é onde começam os processos de mediadores de dor, que eu tenho lá na imunologia, que eu vou ter produção de interleucina 1, que são mediadores inflamatórios, interleucina 6, que são mediadores pró-inflamatórios, TNA-alfa. Então, aí eu já começo, prostaglandina. Então, todos esses são mediadores inflamatórios, que a gente vai estudar na inflamação. Tá entendendo? Então, quando eu vou pegar um paciente desse, eu tenho que diferenciar se é artrite reumatoide ou uma osteoartrite. A artrite reumatoide, o paciente, a dor dele, ela não dura só até 30 minutos. Então, observa que a minha paciente, ela acorda, fica um tempo sentada, porque dura por em torno de uns 20, 25 minutos, a hora que ela faz a flexão, a hora que ela senta, aí melhorou, ela levanta, ao levantar, a procinética e a motilidade dela, ela sente dor? Sente, mas com o tempo, melhora. Então, isso são sinais importantes para me diagnosticar que é osteoartrite, em estado clínico. Então, no exame clínico, você diagnostica desse jeito. Então, fatores importantes. Outros fatores que você tem que levar em conta para fazer o diagnóstico. Pessoa na quarta década, então acima de 40 anos, já pode apresentar, sendo que acima dos 80, quase todo mundo apresenta, entendeu? Então, acima dos 80 é normal ter um questionamento de dor articular dor na coluna, dor, né, na coxa, né, na articulação sacro-femoral. Então, a gente tem aqui, ó, na articulação glenoidal, que a gente fala coxartrose, né, é importante. A articulação, né, que a gente tem a gonartrose, que você vai ver diagnóstico quando vem no raio-x ou alguma coisa, gonartrose, é porque tem o quê? Uma degeneração, uma esclerose óssea. Então, a princípio, inicialmente, o raio-x não vai me diagnosticar, mas o raio-x, depois que tem um processo inflamatório, que eu começo a ter perca de espaço, né, sinovial, eu vou ter esclerose óssea. Então, são critérios para eu poder diagnosticar pelo raio-x, que é uma osteoartrose, entendeu? E osteófitos. Por isso que eles falam assim, sua coluna está cheia de bico de papagaio, né? Osteófitos, aqueles bicos de ossos na coluna. Aqueles bicos de papagaio é indício de osteoartrose, né? Ou osteoartrite.
como você fala. Então, quando sua avó questiona para você lá, ah, tô com dor, né, na coluna, eu tô com uns bicos de papagaio, né, tem uns desvios, ela já teve perca, né, na articulação, ela teve uma compressão, uma redução do espaço, pontos, né, diminuídos, e isso faz uma compressão e onde gera o processo inflamatório, ela tem um osteoartrose, ou então uma osteoartrite, você entendeu? Então, como assim? Uai, como eu faço para melhorar isso? Né? Exercício, perca de peso. Então, eu tenho coisas que eu posso melhorar. Por quê? Tem coisas que pioram? Sim. Vamos pegar essa paciente, tem 1,62 m, né, e pesa 80 quilos. Tá pesada? Tá, ela tá obesa, né? O índice de massa corpórea, a gente pega o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, acima de 30, a gente tem uma obesidade, né? Então, uma paciente, eu não fiz o cálculo dela, mas vai dar em torno de, deixa eu fazer em torno de, deixa eu ver aqui, vai dar em torno de 34, 35, mais ou menos. Então, obesidade 1. Então, uma paciente com a idade dela, 54 anos, né, com obesidade grande, o que ela vai mais sentir? Joelho, nítido. Uai, ela poderia sentir na osteoartrite, né? Ela poderia sentir em outros lugares? Sim. Você vai ver aquelas pacientes que vão chegar para você, a hora que ele dá a mão, principalmente tirador de leite, você vai ver o dedo assim, ó, torto, né? Às vezes com dedo em botoeira, né? Ou o dedo de um pescoço de cisne, né? Que eles fazem. Por que isso? Isso porque apresenta a osteoartrite, ela tem locais de acometimento. Ah, então não é qualquer lugar? Não. O paciente chega para você, né? Ele está reclamando, então, dores. Aí, dores aonde? Que no punho, né? Na articulação. É uma osteoartrite? Não. Dificilmente. No cotovelo, é uma osteoartrite? Não. Dificilmente. Na metacarpo interfalegianas, né? Esses dedão aqui, ó, esses ossinhos aqui, ó. É uma osteoartrite? Não, porque as osteoartrites, ela começa as interfalegianas, proximais e distais. Então, as duas articulações, que é onde a gente apresenta aquele nódulo, a gente fala nódulo de Nobach, né? E quando é na distal de Herbert, né, que são dois nódulos presentes aqui, ó. Então, por que isso? Isso é critério de osteoartrite. Com explicação dessa, que eu percebo que estou longe de ser um farmacêutico top. Não, você vai ser um farmacêutico top. Né? Por isso que você está estudando, você vai chegar lá, entendeu? Todos nós temos um caminho a trilhar e esse caminho é longo, mas a gente sempre chega lá. Mas o que eu quero? Que quando você chega no paciente, às vezes ele questiona para você que ele tem dor articular de joelho, né, que ele tem uma gonartrose, mas a hora que ele pega na sua mão, você vê que ele tem uma artrite já, ó, das interfalegianas, entendeu? Aí, ele pode ter também osteoartrite, né, de quê? Aqui, ó, do trapézio, né, na metacarpofalegiana e polegar, sim, a gente fala que é uma risartrose, né? Então, ele vai ter uma artrose no dedão do polegar, né? Que aí ele tem a dificuldade na motibilidade. Então, observa que eu tenho locais de acometimento, né? Então, quando eu pego, entrou mais um? Tá, entrando aí. Quando eu pego, então, os locais, eu vou perguntar, onde mais você sente? Coluna. Osteoartrite, ela pega toda coluna. Muito importante saber disso, certo? Dedos da mão, quirodátilos, né? Proximais e distais. Observe, então, que ela vai acometer membros, né? Então, nos membros axiais, você vai perceber. Ué, e no pé? Também dá? Dá. Nas metatarsofalangianas, do primeiro dedo, né, com interfalange, do dedão, que é aquele dedão, o primeiro dedo, que a gente pega lá, a gente tem principalmente um dedo que começa a apresentar, fazer um varo no dedo. Por quê? Porque a osteoartrite, né, ela tem essa característica. Aí os outros dedinhos, né, do pé, as interfalegianas, vai também ter? Não. Então a gente não tem esses acometimentos. Já na artrite reumatoide tem. Entenderam? Então, assim,
Aí eu tenho que diferenciar. Esse também eu tenho que diferenciar com gota. É importante, porque às vezes ele tem precipitação de ácido úrico nas articulações, que viram uma osteoartrite? Vira. Então a gota complica, então a osteoartrite complica. Então um paciente que eu tenho que dosar, então, o ácido úrico, para ver se às vezes eu tenho que tratar. Entendeu? Então, às vezes, você tem que pedir, não, faz um ácido úrico, você na família tem. Por quê? Porque ele vai apresentar principalmente dores, quem tem gota, após alimentações com grande quantidade de quê? Carne, frutas cítricas, né? Você observa que aumenta a quantidade de ácido úrico. Então, sempre pós alguns alimentos, ele sente muita dor articular, que é bem critério de gota. Então, é um paciente que você tem que diferenciar também. Então, é importante, certo? Então, observe. Então, o paciente na osteoartrite, ele inicia primeiramente sem processo de inflamação, então ele não percebe, inicia principalmente da quarta década de vida, a partir dos 40, 50 anos, pega qualquer idade, mas acomete mais mulheres inicialmente, né, devido a fatores hormonais. Então, você observa que são critérios para poder diagnosticar, certo? A partir dos 80, não tem sexo, não tem diferença, e é difícil um que não tenha dor articular, certo? Então, já comete. E a gente tem a fisiopatologia também secundária, que o quê? Pós-trauma. Então, eu pego um paciente que teve uma luxação de punho, que vem a cometer, uma luxação de dedo, luxação o quê? Dobrou o dedo, saiu a articulação, voltou. Então, gota, outras patologias, né? Então, pode desencadear? Pode também. Lúpus eritematoso, medicamento, utilização de corticóides por longo prazo também desenvolve também. Então, observa que secundário tem outros fatores importantes que podem desencadear a osteoartrite, né? Então, a gente tem que estar sempre acompanhando essa questão, certo? E aí a gente vem. Então, para a gente fazer o diagnóstico, a gente viu que tem os sinais clínicos, né, sinais e sintomas iniciais, que é, então, geralmente a dor de 20 a 25 minutos, inicia a motibilidade procinética com um pouco de dor, depois melhora, né, e com o raio-x eu diagnostico se tiver outra complicação. Então, esses principais fatores são iniciais. E a idade. Peso, também importante? Muito. Lembra que quando você é mais pesado, você força mais a articulação, entendeu? Então, se você comprime a articulação, ela sente mais. Então, ela vai ocasionar o quê? Um processo inflamatório. Então, o peso não tem como. Você pega que a maioria dos obesos, eles sentem dor aonde? Joelho. Ele tem a osteoartrite de joelho. Ué, ele quase não... Às vezes apresenta de coluna, apresenta por causa da obesidade. Mas você vai ver que ele não tem de mãos, de membros axiais. Você entendeu? Então, você pega, então, que os membros, né, quando eu vou passar, é importante, para eu definir até essa questão. Estão entendendo? Se o índice de mala dela 30,48, então ela está em obesidade só. Então, a partir de 30 a gente começa a obesidade 1, né? Então, a obesidade 2 a partir de 34,9, né? Que aí 35 em cima já é obesidade 2. E aí, acima de 40 é obesidade mórbida, né? Ótimo, obrigado, Camila. Muito boa. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Que o peso, você vai ter que orientar, ela tem uma mudança alimentar. Não tem como. Senão ela não vai melhorar. A tendência dela é complicar e ir para processo cirúrgico. Ela vai fazer uma artrodese, uma artroplastia, ou então vai tirar, né, então a cartilagem, fazer uma artroplastia, colocar uma nova, né, a artrodese, fazer a eliminação, então, de processos fibróticos ou erosões que vão tendo dentro da articulação, uma artroscopia. Então, a gente tem processos cirúrgicos para poder melhorar, né, a doença e a patologia dela. Mas até lá, ela primeiro foi aonde? Na farmácia, certo? Então, se observar, ela foi primeiro na farmácia, tomou remédio porque ela está com dor. Quando ela vai no médico, ela já está já com mais avançado. Então, dá para diagnosticar com raio-x quando ela vai lá. E, às vezes, o joelho chega lá, tem flogose? Tem. Então, você vai ver que tem aumento de edema algumas vezes, né? Porque é um processo inflamatório mesmo, principalmente quando tá, num caso mais grave, já um pouco, você vê um processo de edema e flogose, né? Que uma flogose, que é um processo inflamatório intenso, que já tem as interleucinas, e a gente usa o quê? Anti-inflamatórios, para tratamento.
certo? Então, não diagnosticou, sabe a patologia, vamos ver a conduta. Conduta, a gente inicia com a conduta não medicamentosa. Sempre orientar seu paciente lá na farmácia. O que você vai orientar? Mudança alimentar é importante. Tipo de exercício físico para melhorar o fortalecimento da musculatura e dos ligamentos articulares. Porque você viu que se ela tem uma diminuição, uma atrofia muscular, ela vai ter um frouxamento desse ligamento, o próximo passo é eu ter um derrame, né, derrame articular, um extravasamento, um rompimento de articulação, de ligamento. Por quê? Porque vai enfraquecendo. Então, o exercício físico é importante manter na paciente. Que jeito que ela vai fazer? Se é obeso, a gente manda fazer em água. Por quê? Porque a água vai diminuir a densidade, ela consegue fazer exercícios melhores, com maior motilidade, sem fazer força, né? Então, esse treino de jump, ficar lá pulando, você vai piorar, entendeu? Vai comprimir mais a articulação, os ligamentos dela que já estão fracos, já tem tendência maior para ter um rompimento, e complica. Então, é hidroginástica, entendeu? Fazer fortalecimento. Então, vai mudar então, o estilo de exercício e vai melhorar. Outra, postura, né? Equipamentos, a gente tem os orteses, equipamentos para melhorar a postura ou ajudar na motilidade quando está andando, né? Para poder favorecer também a questão do tratamento não medicamentoso. Então, a gente tem que forçar muito isso, não tem como. E sempre o peso é o mais importante nesse caso. Ela pode melhorar muita coisa, se ela não melhorar o peso, não vai adiantar, certo? Melhorar a postura, melhorar qualquer equipamento, né, para ajudar, senão não vai adiantar. Então, isso é um papel importante. Outro, vamos lá então, tratamento medicamentoso. Aí eu vou iniciar o tratamento medicamentoso. Primeira escolha, protocolo de reumatologia, protocolo, então, de ortopedia. A gente entra com analgésico. Qual analgésico? Acetaminofeno. O que é acetaminofeno? Paracetamol. Provavelmente nos Estados Unidos fala-se acetaminofeno, entendeu? Quanto de acetaminofeno dia? 4 gramas. Essa paciente não vai ter risco de uma hepatite medicamentosa? Vai, entendeu? Inicialmente, quando está com muita dor, a gente trata até 4 gramas dia, que é o quê? Um comprimido de 4 em 4 horas de 500 gramas. Só porque é melhor eu fazer a associação. Então, eu não vou entrar só com analgésico, né? Porque eu tenho risco futuramente de ter lesões hepáticas. Mas a primeira escolha, se cair em questões, é acetaminofeno, né? Que é paracetamol. Em Professor, associação, pode falar. quais são os mesmos protocolos que o senhor falou aí? Como é que é? Os protocolos que o senhor falou que tem que ser seguidos. O protocolo de ortopedia e de reumatologia. A primeira escolha medicamentosa é analgésico, e o analgésico é paracetamol, ou acetaminofeno. Quanto? 4 gramas dia, que é a dose máxima de paracetamol que a gente pode administrar por dia, entendeu? Então, Entendi. deixa eu colocar aqui, eu vou voltar já a apresentação para o caso clínico, aí eu vejo. Então, eu vejo que o tratamento para eu fazer com a melhor opção, né, que o meu tratamento de primeira escolha mesmo é o acetaminofeno, certo? Não tem como. Essa é a primeira escolha para o protocolo, certo? Mas, para melhorar meu tratamento, eu tenho que fazer sinergismo. Por quê? Porque se não tem flogose, não tem, então, processo inflamatório, quer dizer que eu não vou apresentar inflamação articular. Se é um paciente que tem dificuldade de motilidade, com certeza já tem processo inflamatório articular. Inicialmente, quando ela tem perca articular, que ela não tem o processo inflamatório, ela não está sentindo dor, entendeu? Então, aí a gente sempre vai associar com anti-inflamatório, certo? Um grande problema que acontece, tá? E os balconistas, quando o paciente chega com muita dor articular, joelho, coluna, principalmente coluna, o protocolo de indicação, o que sempre faz? No tratamento grave, a gente faz o quê? Glicocorticoides. Opa, então a gente vai lá, dá uma injeção, né, de dexametasona, né, que a gente tem a diprospan, diprobeta, permese, tem várias que vai lá na farmácia, para melhorar o caso clínico momentâneo, você entendeu? Quando ela está na crise.
aí a gente utiliza. O problema é que essa paciente melhora, e aí ela tem que fazer manutenção com os outros medicamentos. E aí ela volta lá todas as vezes na farmácia todo mês, porque ela pode aplicar uma vez no mês, né? Uma de Prospan pode uma vez no mês. Aí ela volta para tomar toda vez, porque melhora bem. E é a melhor indicação? Não. Os protocolos de tratamento para osteoartrite entram com anti-inflamatórios não esteroidais. E não o esteroidal que a gente faz na farmácia. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente faz muito errado no balcão da farmácia. E que não se deve. Por quê? Quando eu utilizo glicocorticoide, eu tenho uma paciente de 54 anos. Você tem que ver se ela tem osteoporose, por quê? Os glicocorticoides, eles fazem inibição dos osteócitos, que vai também diminuir, então, a quantidade de osso, né, de cálcio no osso. Eu induzo uma osteoporose. Outra coisa, resistência à insulina, se essa paciente tem diabetes, eu vou aumentar a quantidade de glicose na corrente sanguínea dela, e ela aumenta, então, a diabetes. Outro fator, aumento de peso, porque são minerocorticoides, já aumenta a quantidade, né? E induz a aldosterona, que faz a absorção, a troca do sódio pelo potássio, absorve mais sódio, e eu posso ter uma elevação da pressão. Estão entendendo? Então, eu tenho outros fatores que pioram com o tratamento de glicocorticoide a longo prazo, né? E os AINES, tem lesões? Tem, eu tenho lesão renal, né? Tem lesão hepática, é uma faca de dois gumes, é uma paciente que sempre vai tomar remédio, e que eu tenho que avaliar sempre, laboratorialmente, os órgãos funcionais dela. Não tem como, entendeu? Porque ela vai tomar um anti-inflamatório o resto da vida. Não tem modificação. O que a gente tem que fazer? Evitar chegar a esse estado. Tem pacientes que não tem como. É um fator, às vezes, fisiopatológico, mas genético, que não sabe ainda o porquê desenvolve. E, devido a isso, acaba se utilizando o medicamento. Então, observa que AINES, que os anti-inflamatórios não esteroidais são indicados para uma paciente em associação com analgésico. Outra associação que a gente faz, associação de opioides, tramadol, codeína, né? São opioides para tratamento de dor, né, de receptores MICAP, né, para reduzir a dor, que a gente faz associação com paracetamol. Estão entendendo? Então, eu pego um paracetamol, 500 miligramas. Eu pego lá um tramal, né, 30 miligramas, uma codeína, 30 miligramas. Aí eu pego um anti-inflamatório, uma nimesulida. Apesar que a nimesulida é muito bom, mas eu tenho risco, né, de lesões renais futuros. Então, eu inicio normalmente com uns que trazem menos lesão. Quem? Ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, né, que são dos ácidos capríticos que a gente tem, napríticos, né, que a gente tem, eles têm menor lesão renal. Então, por isso que o naproxeno é muito indicado, né? Cetoprofeno a gente indica muito. Então, observe que eu faço associação de 3 medicamentos, eu faço um sinergismo para melhorar a dor, né? Então, eu tenho uma melhora desse paciente com essa associação. Quando não melhora com isso, eu associo o antidepressivo. Então, o antidepressivo, ele vai me ajudar, o quê? A diminuir a dor da paciente, né? Ele vai aumentar o limiar de dor, e esse limiar de dor, deixa eu aceitar ela aqui, vai entrar, voltando, isso. Então, esse limiar de dor da paciente, quando ele faz modulação de receptores, né, da recaptação de norepinefrina e serotonina, eu aumento o limiar de dor da paciente, e assim eu melhoro. Mas é só ele? Não. Hoje a gente utiliza também a pregabalina, né, a gabapentina, também para fazer modulação de dor, muito utilizado, carbamazepina, também o ácido valproico, são anticonvulsivantes? São, mas a gente acaba utilizando para tratar dores, né, dores crônicas, a gente acaba utilizando esses medicamentos para fazer associação. E quando tem dores juntos, né, articular, igual ela tem uma atrofia, então, do músculo quadríceps, eu tenho que colocar um relaxante muscular, né? Quais desses são relaxante muscular? Até agora que eu falei, nenhum. Relaxante muscular que a gente utiliza muito é o ciclobenzaprina, 5 miligramas, porque 10 dá muito sono, então 5 miligramas a gente utiliza bastante. Outro, carzoprodol, aquele que tem Torcilax, né, também ajuda. E em associação, a gente utiliza também vitaminas. Por quê? Vitamina é importante? Muito, gente. Lembra que é diferencial, tem que saber os fatores enzimáticos, né, moduladores de dor. Vitamina B1, tiamina, modulador de potencial neuronal, muito bom para a dor. B5, B12, né, piridoxina, cianocobalamina,
importante para tratamento de dor. Por isso você pega o Milnevrix, né, que é um medicamento, ele tem um carisoprodol, relaxante muscular, e 3 vitaminas, B1, B5 e B12. Por quê? Vai modular dor, aumentar um pouco o limiar. Então, esses são medicamentos importantes em associação para melhorar a dor do paciente. Entendeu? Então, a gente tem vários. Então, o relaxante muscular, a gente entra nesses casos. O paciente está em diminuição da motilidade, ele tem atrofia muscular, ele começa a sentir dor muscular. Aí ele tem contratura, né? E aí ele vai reclamar para você. Você utiliza um relaxante muscular. Quais antidepressivos são mais utilizados? O mais utilizado é duloxetina. Essa é a primeira indicação que a gente utiliza, certo? Não melhorou, nós passamos para os anticonvulsivantes. A pregabalina, gabapentina, ácido valproico, carbamazepina, todos esses a gente acaba utilizando também para dores, né? Dores tanto na osteoartrite como na fibromialgia, artrite reumatoide, todos eles a gente faz a utilização de medicamentos controlados para modular a dor. Não tem como, e ele ajuda muito, é o que ajuda, né? Apesar que hoje a gente tem outros processos para atuar, né, em conjunto com esses medicamentos. Observa que é uma gama de medicamentos que a gente tem que trabalhar para melhorar a adesão, e nós temos os índices de tolerância. O que é a tolerância medicamentosa? O medicamento começa a não fazer efeito, aí às vezes eu tenho que aumentar a dose. Começa a não fazer efeito, o que eu faço? Mudar para outra classe. Então eu tenho que ter diversidade de classe para eu poder dar conta de diferenciar, entendeu? Então, isso eu já falei, então, ó, primeiro, vamos lá, vamos reformular. Analgésico primeiro, quem? Paracetamol, acetaminofeno, 500 miligramas, no máximo 4 gramas dia. Para eu não ter lesão hepática, eu sempre vou associar o quê? Com opioide, né? Eu vou diminuir a dor dele, melhorar a dor dele, não tem como com o outro, porque senão eu vou ter uma lesão hepática futuro com esse paciente. Então, eu associo um paracetamol, coloco um tramadol ou uma codeína com o paciente, 30 miligramas, né? Coloco um anti-inflamatório para ele, né, associado. Um anti-inflamatório não esteroidal. Naproxeno, ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco. Então, esses são os cargos iniciais. Dor não está melhorando, eu associo um antidepressivo, uma duloxetina. E aí eu tento sempre associar para melhorar. Ponto. Esses são os iniciais para eu tratar, certo? Esse é E agora, a gente usa muito, mas na farmácia eu vou lá e eles falam para tomar o Artroliv, né? Que é muito bom, tal. É ótimo. O Artroliv, né? Você vai ver que é glucosamina, né? E condroitina. Você for a matriz extracelular na cartilagem, são proteoglicoproteínas. Então, a condroitina mais a glicosamina, né? Elas são proteínas importantes na formação da estrutura. E aí a utilização ajuda-se na reconstituição. Só porque tem trabalhos mostrando a favor e trabalhos mostrando que não tem uma boa resolutividade. O que você faz? Inicia com o paciente. Tratamento 4 meses. Não melhorou? Dificilmente. Então, hoje a gente está utilizando muito colágeno tipo 2, né? Não hidrolisado, que ele ajuda no processo não inflamatório e na regeneração. Então, o colágeno também está sendo outro processo de utilização. Quanto de glicosamina? 1,5 gramas. Quanto de condroitina? 1,2 gramas, né? 1.200 miligramas, então, dependendo do que você quer falar. Então, esses a gente está utilizando constantemente em associação, fora esse para dor, porque esse é para tentar fazer a regeneração da cartilagem, certo? Então, a gente utiliza esse. Ótimo. Outro que a gente está fazendo associação, né? Então, é esse, né? Condroitina e a glucosamina. Outro, cartilagem tipo 2, não hidrolisada, né? 40 miligramas, associando para ajudar no processo de regeneração. Muito bom, tá? E hoje a gente está passando muito para os fitoterápicos, né? Plantas medicinais. Então, nos fitoterápicos, a gente está usando muito a diacerizina. A diacerizina, a tomar cálcio vai ajudar no tratamento? Não, não vai ajudar o tratamento, porque a cartilagem a gente não precisa do cálcio. O cálcio é mais ósseo mesmo. Se fosse uma paciente que tinha osteoporose, a gente utilizava cálcio para tratar ela. Aí o cálcio, a gente tem que usar também vitamina D3, que ajuda no aumento da absorção intestinal nas células intersticiais para absorção do cálcio, né? Lembra que tem sempre que ter associação da vitamina D3. Tá? Para melhorar nessa absorção. E só ele? Não. Se você for ver alguns estudos também, as enzimas
né, dos osteócitos, precisa também de uma certa quantidade de cobalto também, uma quantidade de zinco, para poder fixar esse cálcio nos ossos. Então, às vezes, você vai ter que associar outros minerais na composição alimentar, né, ou no suplemento da paciente, para ter melhor absorção. Estão entendendo? Então, vocês têm que estudar a parte da bioquímica em relação das enzimas. Quais são os minerais e vitaminas que são importantes? Vocês estudam no controle de qualidade, e o controle de qualidade te mostra dos minerais, né? Eu vejo lá a utilização de quelatos com minerais para absorção. Importante. Aí você vai ver lá o cálcio com lactato, com gluconato, com treonato, que são aminoácidos ligados a isso para melhorar a absorção. Entendeu? Então, dá ênfase, é importante você saber isso, porque esses minerais são importantes na constituição de certos compostos fisiológicos do organismo. E sem eles, a gente não tem uma funcionalidade boa. Tá entendendo? Então, paciente eu tenho que verificar se ela tem também um hipotiroidismo. O hipotiroidismo está coligado com selênio. Então, vê essa parte aí, galera, depois a parte, estudar a parte, você entendeu? A funcionalidade das vitaminas, minerais, fatores enzimáticos para ajudar na patologia. É por isso que a gente faz associação. Voltando, então, a gente pega uma outra planta, né? A outra planta que a gente utiliza muito é o ruibarbo, né? Do ruibarbo, a gente extraiu, né, um antropanona, que é o quê? A diacinerina. Diacerina. Saiu agora. Quanto? 50 miligramas ou 100 miligramas. O que se sabe dela? Ela sabe que ela diminui, então, a produção, né, a interleucina 1, que é um processo inflamatório, e também inibe a quantidade de prostaglandina. Então, ela está se utilizando muito hoje no tratamento, né, de osteoartrite, até de artrite reumatoide e outras, né? Então, a diacerizina, ela é muito importante. Dá uma olhada, né? Então, 50 miligramas, pode fazer associação manipulada, se você quiser, com relaxante muscular, com vitamina, com anti-inflamatório, você pode fazer associação, né? E sempre lembrando, se eu tomo esses anti-inflamatórios e inibe a prostaglandina, eu vou ter que passar para essa paciente o quê? Um inibidor de bomba de próton, um omeprazol, para não ter problema gástrico. Observa que é uma paciente que vai tomar muito medicamento, que é aquela que você continua carregando lá na farmácia, porque ela vai estar todo mês comprando, entendeu? Então, é uma paciente que precisa dos medicamentos. E você trata ela diferente, né? Ela não é só sua paciente, ela é sua cliente, que ela vai precisar. Então, você vai ter que passar um omeprazol para ela tomar todo dia em jejum, antes de alimentar, para ela não sofrer tanto de problema gástrico. Então, observa que nós estamos tendo uma gama de medicamentos aí. Outro, né, o pessoal trouxeram bem, mas não tem trabalhos muito conclusivos da ortiga, né, então não se está entrando ainda, não tem trabalhos ainda assim aprofundados na reumatologia nem na ortopedia a utilização de ortiga, mas tem-se do arpadol. O arpadol, que é o arpofitos, né, é o medicamento, que é o unha de gato, se eu não me engano, garra de gato, né, ele está sendo muito utilizado e ele atua como processo inflamatório, né? Então, ele já tem um bom resultado, eficiente, em tratamento, e a gente já tem o medicamento que é o arpadol na farmácia. O problema é preço, caros fitoterápicos. Outro fitoterápico que estão utilizando também no mercado é a Pierce, o abacate, né? Sério, o abacate, e a isoflavona da soja, a glicina max. Né? A gente tem o piasclice, né? Eu até anotei aqui o nome, que eu já tinha visto já, mas eu nunca vi vender na farmácia, piascledine, né? Ele é um tratamento que está utilizando, que o protocolo pela ortopedia e pela reumatologia está utilizando agora, muito bom, e aí você pode fazer o quê? Falar para a paciente ralar lá a semente de abacate, né? Colocar no vinho e tomar lá uma colher no almoço e uma colher na janta. Pega, então, 4 colheres de ralar da semente do abacate, coloca no vinho, deixa curtir por 7 dias, coloca Por quê? Porque é um medicamento caro, custa em torno de 80 conto. Então, não é fácil. Mas hoje está sendo os tratamentos. Outro, capsaicina, né? Que é, na verdade, da pimenta. Então, a gente faz a extração, faz ela gel, passa. Do mesmo jeito que o arpadol, que é o arpofitos, a gente pode ter o creme para passar também. Todos eles ajudam no processo inflamatório, tá entendendo?
E a gente tem uma melhora bastante, então, desses pacientes com esses medicamentos. Observa, então, que é uma gama de medicamentos que a gente tem para tratar só, então, um paciente com osteoartrite. E aí você tem que ir modulando. E exame laboratorial, para acompanhar ela, para não ter se tem lesões, então, renais, né? Lesão renal, lesão hepática, então tem que fazer transaminase, dosagem de ácido úrico, né? Dosagem de creatinina, para ver se não tem lesão renal que está perdendo proteína e ganhando, né, e acumulando a creatinina. Então, eu tenho que fazer um acompanhamento dessa paciente. Então, como você, farmacêutico, você pode fazer exames de manutenção. Estão entendendo? Observe, então, que foi uma gama de medicamentos que eu passei para vocês. E, para finalizar, que a gente, é uma conduta que você quase não vê tanto, né, para osteoartrite, mas na artrite reumatoide, quando é mais grave, a gente usa os antimaláricos, né, que é a hidroxicloroquina, que é 400 miligramas dia, e cloridrato de cloroquina, né, que é 200 miligramas dia. Esses são os medicamentos que a gente utiliza, o quê? Pacientes já grave. Então, paciente que a gente não quer ainda deixar acometer para ir para a cirurgia, a gente está tentando manter ali, né, de moderado para grave, a gente inicia, então, com os antimaláricos, que teve um bom resultado. Então, esses são os medicamentos que a gente acaba utilizando, então, em total para o tratamento de osteoartrite. Então, a semente do abacate ajuda bastante. Rala ele, pega 4 colheres, coloca no vinho, que tem uma boa eficácia na utilização. Mas o medicamento é melhor, né? Já tem a dosagem correta. Mas para pacientes que não têm, a gente não tem como. A diacerina, né? A diacerina 50 miligramas ou 100 miligramas, vinho branco. Pode fazer no vinho branco. Isso mesmo. A diacerina 50 miligramas é o ruibarbo. O ruibarbo é velho pra caralho, ó. Muito velho de uso. Foi extraída a diacerina da raiz do ruibarbo. Então, se pegar a raiz, também curtir e fazer também, tem um processo também de utilização, não sei quantas gramas que a gente utiliza, dá para fazer também. Entendeu? Então, é a formas melhores. Mas hoje, a diacerina, ela está sendo uma dos primeiros nas prescrições que você utilizar de ortopedista, você vai ver lá, diacerina, né, 50 miligramas, ciclobezaprina, 5 miligramas, paracetamol, 500 ou 30, 300 miligramas, até diminuir a dosagem do paracetamol, quando eles colocam junto com um opioide. Aí eles pegam lá um tramadol, né, 50 miligramas, eles manipulam isso e se toma. Porque a diacerina perceberam um melhor, né, funcionamento que os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, já tem bastante utilização dela no mercado. E ela é o quê? Manipulada, né? Tem na farmácia, eu acredito que tem vindo também como nome, eu não vi o nome, nunca tinha vendido na farmácia quando eu trabalhava, porque tem poucos tempos, né? O pessoal utilizava mais as plantas medicinais, mas na manipulação o povo já vendia. Certo? Certo, certo.